Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no palco do ser e do ser-se em sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 3 pessoas que vocês conhecem muito bem aí em casa. O Luís. Olá. A Marta. Olá. E o Paulo. Olá, um abraço lá para casa. Muito bem. Sintam-se abraçados e vamos dar início aqui então ao nosso primeiro conto. Tinha o sorriso mais lindo que alguma vez tinha visto. A ternura que se soltava dos lábios ofuscavam a sua mente e inebriavam o seu corpo. Mantinha ao pé dele uma falsa aparência de sobriedade. Desejá-lo era pura insanidade. Ele era um homem comprometido, indiferente ao olhar dela, e ela, na sua timidez e excitação, simulava a possível normalidade de estar junto de quem lhe estremece a alma. Considerava-se louca por inventar esquemas para estar próximo dele. Debatia-se largamente com a sua incongruência. Afinal, vê-lo era despertá-la para o impossível. Era uma tortura doce e dissimulada. Vivia todo o seu sonho à distância de um esticar do braço, mas reconhecia que todo o seu sonho era a realidade de outra mulher. Por ele, tinha-se tornado masoquista, provocando conscientemente uma proximidade que lhe fazia saborear a dor da sua ausência. Sobrevivia propositadamente num pesar constante, mas esta era a única coisa que a aproximava dele. Entre a dor da sua ausência e a paz de um novo amor, ela preferiu sempre a dor de o ter. Muito bem. E vamos começar aqui a nossa reflexão. Podemos começar mesmo pela Marta. Muito boa noite a todos. É mais uma vez um gosto estar aqui nestas maravilhosas janelas de conto que tanta gente aprecia, segue, vê e delira. E esse conto que tu trouxeste é interessante porque há pouco tempo eu estive a ver um relato do sexólogo e psicólogo Fernando Mesquita. E ele fala de uma maneira interessante sobre os desamores e os amores das pessoas. E é uma coisa que ele refere que eu revejo-me em mim e revi-me aí nesse teu conto também. É que ele diz o seguinte: por vezes nós fazemos uma caminhada de vida consoante a nossa criação. Ou a perca de alguém muito especial, como essa pessoa se foi e é-nos impossível, a gente tem sempre a atração para o impossível, que é uma luta de chegar a quem perdemos. Eu achei isso muito giro. E ele depois fala de uma coisa muito interessante, as marcas que deixam, as brigas constantes entre os pais, quando o casamento dos pais não é um casamento normal, feliz, quando há a parte dramática da bebida, do álcool, a droga, quando a mãe, por sua vez, também, embora casada, se prostitua, ou brigam porque já estão saturados e não se separam por causa dos filhos. Ele, a certo ponto, ele diz uma coisa extremamente bonita. Ele diz, o homem, a mulher, por sua vez só, cruzam muitos olhares sem falas, nas ruas, nos cafés, nos shoppings, sem nunca se conhecerem. Mas há pessoas que só cruzam olhares com quem nunca vai ser um potencial seu. Ou martirizam-se por isso, ou vivem pensando que estão nas estrelas e que não têm absolutamente ninguém. E ao mesmo tempo que tem muita gente e que esse alguém é seu. Esse alguém até pode estar livre, ou pode estar comprometido, como tu falas, e tem outro ser que o acaricia, que o beija, que o faz sentir a intensidade do próprio orgasmo. Mas aquela pessoa é tão feliz ou infeliz inconscientemente, com aquele sabor de nada ou de muito, como estavas a falar antes do programa ser gravado, do toque, do sorriso,
da pequena expressão que vêem numa roseira N coisas menos os espinhos. Eu adorei esse debate. Foi relacionado por causa de casamentos à primeira vista, em que ele diz que o programa tem fundamento, mas ao mesmo tempo é um vazio. E que o ser humano todo ele na sociedade, cada vez mais, está a construir esse vazio nas relações. E que é pena. Marta, excelente contributo. Muito obrigada. Luís. É assim, para começar, a gente nunca escolhe, não é? Por quem eventualmente se pode vir a apaixonar. A verdade é que esses sentimentos que as pessoas às vezes têm do fato de, como a Marta disse, seja uma pessoa que esteja comprometida, esteja solteira ou não, esses sentimentos muitas vezes acabam por ser também das próprias inseguranças e, como a Marta também falou, que vêm dos casamentos mal resolvidos, em que os pais não se separam por causa dos filhos e os filhos nascem num ambiente completamente horrível para eles, o que reflete-se depois, mais tarde, numa fase adulta, nessas inseguranças, nesses medos dos amores, nessas paixões impossíveis, pessoas que ficam com o termo em inglês são overthinkers, porque têm medo de dar um passo em frente, vivem muito na sua cabeça e acabam por ter esses amores platónicos, esses amores impossíveis, esses amores dentro do seu corpo, dentro da sua alma, e não são capazes de dar aquele passo em frente, sabendo que poderá nunca acontecer, mas preferem viver na dúvida do que na certeza. Também acho que isso tem a ver com os medos. Exato. Porque há um livro interessante que é... É a tal questão da infância, das inseguranças, os medos que vêm dessas inseguranças. Que é de Mark Secon, em que até a última palavra do livro é ao contrário. Está muito interessante. E isso é muito giro porque ele diz uma coisa como tu estás a dizer. Quando nós estamos numa vivenciação tão constante, o medo atraca-nos de uma maneira tão forte, tão agressiva, tão interativa connosco, que acaba por ser uma voz imaginária de nós. E, por vezes, o medo é tão grande que viste tanto de negro que não tens a coragem de chegar ao pé do próximo, daquele que tu sentes atração, daquele que tu amas, e tentar, por diversas formas, expor a tua relação, expor o teu amor. Mas isso, se calhar, também é uma forma de amar. É. O amor é de tanta forma, as pessoas podem gostar, podem amar de tanta forma. Isso, se calhar, também o masoquismo da dor, de não ter, eu acho que também é uma forma de expressão, uma forma de amor, é uma forma de sentir aquela dor e gostar daquela dor. De não ter, eu acho que é uma forma de amor, é uma forma de expressão de amor, como qualquer outra. Deve ser assim. Acho que aquilo é uma coisa, a gente chegar ao inalcançável é uma coisa que faz parte do ser humano. A gente pensar, como eu estava a dizer, que aqueles amores platónicos que toda a gente tem na adolescência e toda a gente tem aquele tipo de amor. E uma coisa que me põe em questão é se, por exemplo, se é uma coisa eticamente responsável nós se apaixonarmos por alguém comprometido, que é uma coisa que me faz assim um bocadinho, mas depois cheguei à conclusão que o amor, a gente apaixona-se por qualquer coisa. Pode ser questionável aqui, é eticamente, é ético eu fazer avanços sobre alguém que sei que é comprometido, ou seja, é ético eu apaixonar-me ou amar uma pessoa comprometida, está fora do meu alcance de poder decidir, não é? Eu apaixono. Apaixonas-te, acabou-se. Aqui não é hipótese, acabou. Posteriormente, se é ou não comprometido. Sim. A ética que pode-se colocar aqui é ético ou não é ético, eu sabendo deste compromisso dessa pessoa. Eu digo não é eticamente para a sociedade, é eticamente para ti. Isso. Percebes? Se eticamente tu. Estás correta, mas estás correta Paulo, no teu. esta resposta é diferente para cada um de nós. Para algumas pessoas. É isso mesmo, é uma forma de amor. É muito bonito, é muito interessante essa reflexão que estás a fazer, porque para algumas pessoas, claro que é ético, porque se eu ouvir o não, eu vou respeitar o não, mas pelo menos essa pessoa vai saber dos meus sentimentos, ok? Eu posso considerar ético avançar
não me vou impor na vida de ninguém, vou dizer, olha, são esses sentimentos que nutro por ti, sei da tua conjugalidade, sei que tens uma vida com outra pessoa. Também há outra parte, há a pessoa que não é sincera e faz-te tudo para, se avança, faz-te tudo Neste para... caso, eu considero ético fazer-se isso, desde que eu vou preparada para, se for não há mais insistência. Isso mesmo, okay? isso O mesmo. não há mais insistência. Mas também existe isso que tu estás a dizer, que é não se conformar com o não. E fazer 30 por uma linha. Que acontece. Mas também acontece ao contrário. Sim, a sim, pessoa sim, dizer sim. que está com alguém, mas não é feliz. E, no entanto, é muito feliz. Mas isso quer aí ter pode dar asas a outras coisas. quer ter 2 melos ao mesmo tempo. Isso aí ok, pode dar asas a outra coisa. O fruto proibido é sempre uma gente Isso aí pode E dar asas depois, a outra história, a outra coisa. Porque eu hoje vejo que a sociedade não se cala assim tanto. Nem o homem nem a mulher não se cala assim tanto como há alguns anos. Amavam calados, porque, como tu acabaste de dizer muito bem, era uma ética nossa, a começar por nós. Ele referiu muito bem, que como tu sabes, sou apologista, e depois eu não vou deixar de fazer isto ou aquilo só porque penso nos outros, não, eu vou ser eu. É interessante esta parte que ele referiu, porque eu acho que hoje há muito mais abordagem. As pessoas são muito mais. fácil a abordagem. As redes sociais Tornou-se mais fácil. tornou-se mais fácil. E há Abordar mais jogos de sucessão. Abordar olhos nos e... olhos é muito mais difícil do que Sim, mandar sim, uma sim, mensagem e dizer cruzei-me contigo, o meu coração bateu forte e quero saber se sentes alguma coisa por mim, Eu, por não exemplo, é? acho graça que numa despedida É de solteiro. corajoso. É corajoso. É corajoso. Numa despedida de solteiro De que qualquer eu forma tive. é corajoso. Sim, mas a parte de olhos nos olhos. Olhos nos olhos, sim. É corajoso. Sim, Chegar ao pé da pessoa e dizer: olha, é isto. é isto. É um ato de coragem maravilhoso. É porque é corajoso recuar, mas é mais corajoso avançar e enfrentar. Mas muito mais, é muito mais assertivo, Sim, sim, muito sim. mais de coragem e sobretudo nesta franqueza da alma, não é? Dessa expansão da alma de que, pá, troquei olhares contigo e sinto qualquer coisa que não é o que eu sinto com outra pessoa Este texto, há bocado disse aqui em off, que foi dos textos que já li alguns e foi daquele que me fez mais assim, um bocadinho de ter a certeza que o amor é uma coisa extraordinária, que é todos nós podemos amar das diversas maneiras, podemos gostar ou não gostar, podemos pensar que não amamos e amamos. O amor é uma coisa universal. Eu até escrevi aqui uma coisa que é verdade. O texto em si, a história, reflete temas universais de desejo, perda e resignação, também é uma forma de amor. O amor pode ser doce, pode ser amargo, pode ser O amor é infinito. é uma coisa extraordinária. Cada pessoa tem um pensamento sobre o amor diferente de cada um. Sente-o, vive-o e deseja-o de forma distinta de cada um. E é uma coisa engraçada, porque a sociedade tenta-nos impor que o amor é igual e a gente que nós, no nosso pensamento, na nossa consciência, no nosso ser, a gente mesmo, na nossa essência, cada um pensa E diferente. temos tendência também a analisar a decisão do outro em relação ao amor à luz do que nós faríamos naquela situação. Foi o que me aconteceu aqui. Foi o que me aconteceu aqui. Comecei a ler o texto e pus-me no lugar dele e dela. Pus-me no lugar dele porque disse, bem, e se ele dá por isso? E se ele também se apaixona e dela... Estava ali, ele está tanto ao pé que ela pode esticar um braço para ele apanhar e não quer, não é? Não estica, vai vivendo com aquela dor, é aquele masoquismo da dor que é uma coisa que também... Vive naquele quase, naquele mas eu acho que amor, é naquele... porque ela gosta daquele quase. Aquilo é uma coisa que ela gosta, ela gosta. Gosta e ao mesmo tempo não, porque vai-lhe consumindo. É uma coisa que lhe consome. Mas ela como não optou para avançar, preferiu a paz, é porque gosta daquela dor. Já não tem paz. Ela concordo prefere, contigo, ela não tem A dor paz. de o ter, portanto, ela fala sempre em dor, ela prefere a dor de o ter, a dor de o ter. A questão é que amor e dor estão muito ligados, não é? Mas a questão é que eu penso, ao ler, ela não está realmente em paz. Ela prefere a dor e essa dor não lhe dá essa paz, porque ela sabe o que é que poderia ter no outro lado. Mas também tem um ato de sobriedade muito grande. Fica. E não estraga. Exatamente. Ou não perde. A gente também Não tem uma perde coisa- essa dor, mas também não estraga a felicidade daquela pessoa. E isto- Resigna-se com aquilo que tem. Resigna-se, exatamente. Isto é aqui uma dualidade muito interessante, que é ela não dá a entender as suas verdadeiras intenções no seu amor por essa pessoa para não
entrar aqui naquele campo que para ela se calhar não é ético, não é de intervir naquilo que é um relacionamento de outra pessoa, mas por outro lado, ela cuida dele neste sentido, mas será que ela está a cuidar de si? Quando ela se permanece numa relação que lhe traz dor, não é? A Não questão está. não está. Isso faz-me lembrar o que vocês dois Já também falaram no início. pode se sentir confortável. Pode. Pode-se sentir Há confortável. várias coisas. Quando vocês os dois falam de traumas de infância, falam de vivências que traumatizaram e que conduzem as pessoas a viverem amores impossíveis e a vivê-los intensamente naquilo que é a sua imaginação, e eu estou a falar nisso porque eu conheço uma pessoa que há décadas que é apaixonada pela mesma pessoa, há décadas, e esta pessoa tem mulher, filhos, ela sabe que nunca vai ter essa pessoa e mesmo assim é a pessoa de quem ela fala e quer saber como é que está e o que é que está a fazer e o que é que... É a pessoa, para ela, o coração mais É palpita, aquela não que é? ela se quer cruzar na rua, é aquela independente, portanto, vai muito ao encontro daquilo que é este conto. Ou seja, eu, por exemplo, se eu tiver numa situação que já tive, numa situação de gostar de alguém e sentir que este amor não é correspondido, o que eu faço é afastar-me. E quando digo afastar-me é bloquear redes sociais, é não ver. É afastar mesmo. É afastar, mas não quero ver, não me quero cruzar, não me quero... Até isto ficar resolvido, até sarar isto. Até te resolveres, não? Exatamente, até sarar isto. Mas repara uma coisa, também aqui neste texto pode-se enquadrar o amor proibido por outras razões. Por exemplo, Romeu e Julieta amavam-se tanto, as duas famílias em guerra, e eles tinham um amor extremamente proibido. E não era porque existisse outra pessoa no caminho deles, era uma família em guerra. Em guerra. E sendo verdadeiro ou sendo metáfora, ou sendo uma rica história, é um caso bastante existente ainda hoje nos dias atuais. Eu acho que a gente podia até alargar isso mais um bocadinho. Essa reflexão faz-me lembrar uma outra reflexão que a gente pode introduzir neste conto. Vamos partir do princípio que ela avança com coragem, olhos nos olhos, e diz-lhe o que sente por ele, ok? Ele diz, eu sinto o mesmo por ti, mas por uma questão de manutenção de poder, da riqueza, daquilo que é o meu património, eu não posso separar da minha mulher. Exatamente. Aceitas a condição de amante? Ok? Havia tantos casos assim. Havia e há. Casa aposta. dia destes aqui Chamava-se em maridos off, casados com casa aposta. A gente aqui um dia destes, em off, falou nisso. Vocês estavam aqui a comentar qualquer coisa e lembras-te de dizer que para a gente se pôr do outro lado da pessoa, isto é uma situação muito delicada e eu acho que não é qualquer uma pessoa, ou qualquer um homem, ou qualquer uma mulher que sabe viver com isso. Isto é uma coisa, não é problema nenhum, porque a sociedade, sociedade é que não aceitamos, mas e a gente tenta viver na sociedade direitinho. Mas isso para quem ama, para quem gosta e para quem aceita este relacionamento, A situação é muito complicada. é muito complicado. Exatamente, porque ser amante pode também ser um bocadinho esta dor de ter. Olha, e vou dizer uma coisa, isto acontece cada vez mais, porque as separações, as pessoas ficam depois de estar ali 3, 4 anos estáveis, trabalhos, carreira, a sua carreira profissional avança, vivem sozinhas, habituam-se sozinhas, estão sozinhas, precisam de um amigo ou precisam de uma amiga, seja o que for, para desabafar, para ter relações sexuais, para dizer aquilo que não consegue dizer às outras pessoas, consegue dizer ali porque tem confiança, porque eu acho que uma relação de amantes é uma confiança maior do que uma relação normal. De conjugalidade. Mas não devia ser. Não devia ser. Concordo contigo. Não devia ser. Mas é porque tu tens confiança, não vais ser exposto. Mas não devia percebes? ser. Tu se tens uma mulher, se não tens a confiança. Estou a falar no termo de Sim, estou a falar mas estou a dizer, na pergunta que ela fez, na ideia que ela deu, já vou por aí. que foi, por exemplo, eu no casamento não estou bem ou não posso me separar por causa da minha condição material. Percebes? Material, ou por ter filhos, ou por isto, ou por Pronto, mas aquilo. ela falou em material. Isto aí já é uma situação que eu estou ali só por... Está estável, só por dinheiro, não tem nada, emocionalmente não estou apegado à esposa, não estou a... Acho que nos dias que correm, há uns anos atrás,
Pronto, a parte do divórcio, estamos a falar em 1970. Era um tabu. Era um tabu, e quando se divorciavam, era sempre a mulher que não prestava, pronto, e era sempre, havia sempre essa questão. Ainda hoje. Ainda hoje é. Ainda hoje. Não te ponhas que esse país mudou. A única coisa que a gente mudamos foi a gente estava num regime de. Eu acho que duas pessoas têm que estar juntas quando querem estar juntas. Eu nem sequer vou falar em Mas poderes. isso é verdade. Nem sequer vou falar em poderes, nem dinheiros, nem. Porque é assim, uma união entre duas pessoas. Vamos falar no caso de amor, não sequer estou a falar em união de casamentos, nem nada, estou a falar duas pessoas juntas. Na parte do amor, não é negócios. Ou quer estar com alguém, ou não quer estar com alguém. Mas a verdade é que existe negócio. Existe. Jogos financeiros. Existe. Mas O hoje em bem-estar, dia existe o bem-estar, existe aquela coisa de chegares e teres as coisas. Aqui na Ilha Freguesias, é quase tudo parentes. Há 2 ou 3 freguesias que são quase tudo parentes, casavam-se primos com primos e isso para se manter as riquezas na família. E está provado cientificamente que há certas doenças genéticas bastante grandes. Sim. Por causa disso. Mas o que me mete mais impressão, Luís, é que acho que eu tenho conhecimento que a própria mulher sabe. E está lá, e fica lá, e continua lá. Isso então aí. Aí quando a mulher sabe, o homem sabe. Eu acho que primeiro tem a esperança de aquilo um dia foi uma fase. Olha que eu não sei, eu conheço uma situação de uma mulher que sabia que o marido tinha amante, era claro. E tinha casa posta e tudo. E ela dizia, olha, ele tem amante, ok, o que ele tem que fazer? Tem que me comprar mais joias, já sabe. Pronto, então se calhar conhecemos a mesma pessoa, porque eu ouvi essa conversa toda. também foi assim. Ok, então podemos estar a falar da mesma pessoa. A questão dela Até podemos era... não estar. Sim, até podemos não estar, mas a questão dela era, eu sei que ele tem isso, em contrapartida ele tem que me dar isto. O que o Luís estava a querer dizer, estava aqui a pensar naquilo que o Luís estava a querer dizer, é que a gente somos o ser humano, acho que a pessoa quando se casa já deve ter a decisão de dizer não quer mais. Eu vou seguir a minha vida e... Não, é assim, não é quando te casas ou não, não estás livre de não te apaixonares por outra pessoa, mas a questão é, se eu me apaixono por outra pessoa, isso já não está a fazer sentido. Exatamente. Tal e qual. Isso já não faz sentido. Exatamente. Eu não vou manter uma relação com alguém que já não faz sentido, porque me apaixonei por outra. Exatamente, e isto devia ser a tónica. A norma, devia ser a norma. A norma é, eu deixei de nutrir sentimentos por ti, a nossa relação termina, porque eu sinto sentimentos para essa pessoa, é recíproco e eu quero... E às vezes termina não é por haver falta de amor, porque tu podes gostar muito de uma pessoa, mas já não há ali uma construção. Pode ser o maior amor para essa pessoa, mas já não há aquela construção, já não há aquela intimidade, já não há aquela cumplicidade, como já houve antes. Tens ali, se calhar... O amor nem sempre é suficiente. Tens ali um amor de amizade, pronto. Já não é o que te alicia. Mas às vezes até podes ter um já não amor é sem aquele ser... desafio mental que muitas vezes existe. Isso é muito importante. Aquela construção, aquele apoio que quando isso deixa de haver, quando são duas pessoas amigas a viverem na mesma casa, isso já não é amor. Já não é amor. Amor romântico. É amor de amizade, não é amor romântico. Mas também acontece, pode acontecer casais terem mesmo amor romântico entre si, amor de tesão, amor duro, amor mesmo daquele em que sentem que as suas fases, a fase de cada um deles, o seu grau de maturidade ou as suas necessidades atuais são muito diferentes. Essa conjugalidade não funciona, não porque não há amor. Eu estava a pensar nisso. Porque nisso. não há eu estava a pensar fervor, nisso. Depois há pessoas que são... Há pessoas que não... Eu costumo dizer que há pessoas que não param quietas. Há pessoas que têm... a cabeça está sempre à procura de qualquer coisa, ou são viciados em adrenalina, ou são e depois e o relacionamento depois serve para isso. Sobrevive a isso, e depois procuram, e depois vão, e depois se encontram, são incapazes de dizer que não. Exatamente. E acontece, as coisas acontecem, porque o ser humano é uma pessoa muito... A gente somos muito... Mas ainda há pessoas que vêm de encontro ao que tu dizes. Eu estou bem com as duas e preciso das duas porque ambas completam um espaço diferente. É isso mesmo. É onde eu queria chegar. Isso é uma coisa, sou capaz de fazer isso com esta, mas e com aquela não sou capaz de fazer isso, mas ela complementa-me com outra coisa qualquer. Como diria Marco Paulo, uma lady na mesa, uma louca na cara, não era? Pode ser por aí, mas pode ser também, pode não ser por aí, pode até nem ser na cama, pode ser para outra coisa qualquer. Sim, mas exatamente. Tu disseste uma coisa muito importante, que é a maturidade. Tu podes já ter passado por uma fase que eu agora é que estou a passar. Exatamente.
E isto acaba, ou apoias, ou dás aquele apoio, sabes o que é que já passou e estás lá e consegues ajudar, ou então pode ser várias coisas pela qual tu já passaste e dizes, ok, ainda que é isto, eu já passei por isto vai-me retirar Vou o contar uma meu história. equilíbrio. Vou contar uma história a vocês que eu tenho. Sim. Vou contar uma história a vocês que eu acho que é verdadeira e conheci o senhor que já faleceu. Portanto, houve um senhor que tinha um amante, isto anos 60, anos 50, e que todos os dias passava por casa dela, ou entrava, ou ficava no portão e conversavam, não sei se tinham relações sexuais naquela altura, se entrava, se não entrava, não sei o quê. O que é que acontece? A sua esposa morreu, isso é uma história verdadeira que conhecia a pessoa e depois contaram. A sua esposa morreu e, e o marido da outra, portanto, da amante dele, da senhora, também faleceu. Exatamente. E ele continuou toda a sua vida, até ela viver e ele, a encontrarem-se, mesmo depois já de velhos, onde não havia sexo, onde não havia nada, havia conversa só. Mantinham um acordo. Estava cada um na sua casa e encontrava-se, nem fosse para conversar, ou nem sei o que é que eles conversavam, não sei. Mas se calhar aí tinham uma intimidade maior de que se fosse a parte sexual. Exatamente, porque a gente fala muito de intimidade com uma penetração ou sexo. Não. A intimidade começa muito longe disto. Eu acho muito antes. Eu sou assim um bocadinho assim mais fora da caixa e vou dizer uma coisa a vocês que isso na falha, 99,9%. Quando eu sou casado e tento me apaixonar por alguém, é a parte sexual a que conta. Depois é emocional, pode vir atrás, mas a procura é sexo no outro lado. Ninguém me venha dizer, não, eu apaixonei porque ela tinha uns olhos muito bonitos, ou porque ela escreve muito bem, ou porque. E não vai à procura de sexo. Não há. Vai à procura de outro toque, de outro sabor, de outro cheiro. Mas tu, para mim, isso é para mim, né? Cada pessoa sente o tesão de forma diferente. Para mim, o tesão só vem depois de conhecer mais ou menos a pessoa. Ou seja, perceba o que é que tu queres dizer. Eu não tenho ímpeto sexual por alguém só porque ele é fisicamente atraente. Eu não consigo. Isso és tu. Mas a maioria da sociedade não está a fazer. Pronto, a maioria da sociedade não está a fazer. É claro que tu podes. Mas é que se te for abordar, Tânia, eu percebo o que é que tu queres dizer, mas se te for abordar a ti, casado, e eu te vou abordar a ti, ficas sabendo que não é por tu seja assim a melhor pessoa do mundo. Eu vou atrás de sexo, não tenhas dúvidas. Sim. Isso é 99,9%. Quer dizer... É mesmo os casais agora, em relações, os namorados, fazem tudo tão à pressa. Não há uma exploração. Agora entrando, como estamos a falar só da parte sexual, não há uma exploração sexual, muitas vezes entre os casais. Ela prefere falar com as amigas sobre fantasias, ele prefere falar com os amigos sobre fantasias, elas preferem ver na internet, elas preferem ver na internet qualquer coisa. Agora, quando estão os dois, têm medo de dizer, olha, eu gosto disto, olha, queria experimentar tal e isto. qual. Exatamente. É pá, tu a 100%. Ias de encontro ao que eu disse. No casamento ou na relação, mas tu quando procuras algo fora, mas dá-se o que isto é um... Mas, por exemplo, Paulo, tu procuravas-me na noite, Ok. E dizias, olha, estou no quarto tal, queres ir lá acima, não sei o que mais. E eu começava a falar contigo e tu dizias, ela é boa, mas ela não é nada interessante. Já falamos disso aqui uma vez. Já falamos disso. Era só... Ias manter o tesão. Não, 60 segundos de conversa acabava. A questão é essa. Isso sou eu. Isso sou eu, porque tenho aquela coisa eu até ia dizer uma conversa, mas eu não vou dizer. És sapiosexual. Exatamente. Quem não me estimula. Eu ia dizer uma coisa que eu costumo dizer, mas não posso. Lá em casa ele pode dizer. Não posso dizer. Depois posso dizer. Muitos que vão com aquele instinto E prefiro, olha, eu vou sexual. dizer mais ou menos, e quem me conhece já disse isso. É isso mesmo. E prefiro uma boa conversa Do que uma má. Tal e qual. Uma má relação sexual. Mas muitos Tal e vão qual. com aquele instinto, mesmo que ela não dê a nada de si na sua conversa, E que depois? se iluda, E depois? eles vão é para aquilo Depois, tu que estás querem ali e acabou. naquele período de Eu quero arranjar descanso. problemas. Para não pensar nisso. Pois, mas e se vocês pensam assim, cara, vocês se virem não. a sociedade, epá, como é que eu vou me safar da minha mãe, porque eu ainda sou nova, não sei o quê, porque queria dar um passeio, queria fazer as minhas cenas e não sei o quê. E uma vez eu perguntei a uns miúdos que são meus amigos, e hoje uns trabalham em restauração e continuam a falar super bem comigo.
E até tenho algumas amizades, como é que tu chegas aqui a estes sítios, estes miúdos adoram-te, se não interessa. Eu fiquei, e disse, vocês desculpem, mas a senhora não fazia night. Eu até fazia night com a minha mãe. Mas sei o que fazia. Vocês por acaso lembram-se das vossas nights, para a gente já que está aqui a tomar um copo, vamos conversar. Ei senhora, a ressaca é tanto grande que a gente não se lembra. E ainda tem. Não tem história. Não tem história, É não, para outro não. dia, a minha verdade, miúda, sim, ela diz que fiz-lhe uma goeia, mas eu também não a conheço bem, mas tem eu ando com a história, miúda. Não tem história. tem história, Eles bebem de tal maneira. Não é só beber e fazem as coisas tanto à pressa, tanto. que eles não têm recordações. E não vão ter recordações. Mais uma Ei vez, senhora, a eu no sociedade outro dia faz. estou mal, É. descer as Uma cabeça. vez a sociedade faz. Muito bem, terminamos aqui o nosso primeiro conto. Esperem por nós, porque já vamos voltar. Até já. Leve a sua empresa mais longe e faça chegar a sua mensagem ao público do canal Azores TV. Agora em Cabo TV Nacional. Sejam bem-vindos de volta. Ele acordou cedo, entusiasmado, muito mais cedo do que era necessário e habitual. Tomou um duche breve, desfez a barba, vestiu o seu polo novo e umas calças de ganga escuras. Deu um último olhar no espelho, ajeitou o cabelo com os dedos e sorriu. Estava verdadeiramente feliz. Ia ao encontro dela. Tinha chegado, finalmente, o dia que culminava no reencontro tão desejado. Ela chegou, do país onde trabalha, mais linda do que nunca. Abraçou com um olhar, despiu-lhe o corpo com um sorriso e acariciou-lhe a alma com um beijo morno nos lábios. Caminharam de mão dada. Agarraram-se à vida naquele gesto de união. A satisfação desenhava-lhes o semblante. Segredavam desejos ao ouvido. Partilhavam aventuras vividas a sós e sonhadas a dois. Uniram os corpos. Amaram-se loucamente. Viveram o prazer ao muito antecipado. Satisfizeram a necessidade um do outro. Eles necessitam-se. Privilegiaram o sabor da pele, a suavidade do toque, a sensualidade do olhar, o cheiro do beijo, aos bens materiais. Ela nunca mais partiu. Muito bem. E podemos começar pelo Paulo. Olha, ao contrário do outro texto, isso é um texto portanto, um casal que reencontrou-se passado uns tempos e que decidiu ficar junto, que é uma coisa muito... É uma coisa, pronto, que acontece muitas das vezes, a gente está longe e quando a gente está longe é que sente a falta, é que sente o que é que nos completa e que fica longe e que a gente não somos capazes de encontrar porque está longe. Mesmo uma chamada telefónica não é a mesma coisa, porque a parte física é muito importante num relacionamento. Quando a gente assume e diz a gente vai ficar aqui e vai seguir a nossa vida juntos, se não houver parte física, acho que não há compromisso da gente permanecer juntos se não houver aquela parte física, que é uma coisa muito... A intimidade física é uma coisa muito interessante e é mesmo importante na no relacionamento. E eu acho que depois aqui é o amor, é aquela necessidade que a gente tem emocionalmente de amar, de gostar, de sentir, que acho que isso é a coisa mais importante que nós temos. E depois as decisões é que cada um, ou a gente fica, ou a gente não fica, ou a gente procura aquele amor impossível, ou a gente mantém a distância. Ou a gente mantém a distância. Se calhar fico mais uns anos a trabalhar fora, conseguimos produzir mais riqueza, conseguimos construir um melhor futuro ou um melhor presente. E depois tem aquela coisa que é o reencontro. Foi uma parte aqui do texto que já aconteceu. Está longe e voltar. Aquele curto espaço de tempo que tu, quando chegas e reencontras, portanto, há duas situações que eu quero distinguir e separar, que é, eu chego hoje,
tenho assim aquele. E não. Lá para casa, porque vão falar por experiência, não decidas nada naquele dia. No dia que chega, não diga que a gente vai ficar para sempre, o resto vão deixar o meu trabalho. Não decidas nada naquele dia. Deixa as coisas fluíram, deixa. É um bom conselho. É um bom conselho. Deixa o amor. Não, eu estou a falar por mim, não é por sequer por ninguém, nem por ouvir falar, nada. Falar por mim, deixa, as coisas aconteceram, fluir, vai, faz o que esteja a fazer, com paixão, com saudade, e depois então decide, passado uns tempos. Não faças logo. Não digas logo, olha, vou ficar porque tu és. Epá, não, deixa as coisas. Vive aquele momento, porque é um momento muito interessante e um momento muito bom. Muito intenso. Marca. E que marca mesmo. Com o reencontro, quando estás longe e voltas, o reencontro é uma coisa tanto intensa, tanto. Eu acho que já disse isso aqui uma vez. Porque tu estás longe e quando tu vais apanhar um avião no dia de manhã, tu ajeitas o cabelo e tu fazes isso tudo. Mesmo inconscientemente fazes isso tudo. Tu rires, tu vejas, tu até, se ficares sem dormir, tu até não dormes. Parece que o nosso organismo pode ficar vigilante. E depois um êxtase diferente. Fica completamente. E depois é o reencontro, que é uma coisa muito. Mas eu acho que o reencontro não pode decidir tudo ali. Tu falaste bem, o reencontro, mas depois fazer um trabalho de casa sobre esse reencontro. Vai ter que ser, porque aquilo é uma coisa intensa. Aquilo Exatamente. É uma coisa que um trabalho pessoal. E até que ponto esse reencontro vale a pena grandes mudanças. Porque o reencontro é muito mais emocional do que racional. Exatamente. É a razão. O emocional é físico, mas o racional, o que te vai implicar depois uma vida toda, temos que ter muito cuidado com isso. Sim, sim. É verdade. Esse reencontro, como o Paulo estava a falar, e bem, não se pode decidir nada, porque tu, quando vens com aquelas emoções todas à flor da pele. E tu já preparaste aquilo, porque isso é assim, tu já preparas. Tu a faltar uma semana, tu já preparas aquilo que tu vais dizer, aquilo que tu vais levar. O que é que vais vestir? O que é que vais vestir, o que é que tu vais oferecer. Não. Depois, quando chega o dia, aquilo que vais dizer, às vezes é tudo Acho que pode ser igual a do que vais dizer, pelo amor de Deus. o vestido, Isso é verdade, o cabelo, o toque. Não. Mas porque assim, estes reencontros, tu falaste no texto, eles necessitam-se. Mas porquê é que eles se necessitam? Eu vou buscar o príncipezinho. Porque eles já criaram os laços, já criaram uma relação. Porque ela não necessita dele e ele não necessita dela se não tivesse havido já uma criação desses laços. Ok? E mesmo à distância houve essa manutenção. Exato. Quando há esse reencontro, ok, é aquela. Está os sentimentos todos à flor da pele, aquela euforia, aquilo, e eu concordo com o Paulo, nada pode ser decidido debaixo dessa euforia. Não, porque há mudanças, então, porque essa aqui uma nota que há mudanças na distância, quando a gente estamos distantes, há mudanças, tu não dizes tudo. Olha, eu cresceu-me agora 4 ou 5 cabelos brancos, isso é um exemplo. E ela não diz tudo, olha, eu. E a gente tem que não podes decidir porque há aquelas mudanças que pode já não ser muito compatível um com o outro. Presencialmente existem essas mudanças, então, distantes, maiores são. E depois, como está fora, pode ter outra abrangência, já outras maneiras de pensar, já não fazem a fluidez suficiente com a pessoa que tínhamos antes. Podes nem mais, podes ter outro amigo, podes ter outra amiga, podes. E ver o mundo de outra maneira. Tal e querer qual. voar mais alto. Isso mesmo. E aquela pessoa continua a ser a pessoa que tu gostas muito, mas quer ficar rasteiro. E aí a gente vai buscar muito aquilo que se falou há bocadinho, da maturidade. Uma pessoa que viaja e volta e não cresceu com essa viagem, não aprendeu nada com essa viagem, não fez nada. Mas escuta, mas tu também assim, eu estou a falar, não é ir de férias. Mas um reencontro que ela fala aqui, e fala-me conto de viagem, pode haver um outro tipo de reencontro. Por exemplo, na mesma ilha, as pessoas tomarem cada um o seu espaço e ou porque houve uma separação, ou porque houve uma morte, porque a outra pessoa continua sozinha, anos mais tarde voltarem a unir-se. Eu, por exemplo, através de uma viagem, houve um reencontro de um familiar meu, póstumo, que não é meu, o ex-marido que é meu primo, e essa pessoa, quando chegou cá, numas Joaninas, fez um reencontro com o seu primeiro amor. E largou filha, largou uma vida, largou tudo, e hoje está com o seu primeiro amor. Mas também conheço um caso, viúvo uma das partes, a outra nunca teve ninguém, e soou-lhe que essa pessoa estava viúva e tão felizes. Foi o seu primeiro amor.
mas que nunca chegou a ser concretizável porque os bens materiais entre famílias falaram naquela época mais alto. Mas o que tem que ser, tem muita força e tem que ser. Há muito tipo de reencontro, não é só a distância de países. Sim, sim, sim. É a distância e o abismo, que é a própria vida da pessoa. Sim. Pronto, a gente pode pensar A gente pode que pensar funciona. nessa questão da viagem de, Sim, sim, do sim, país sim, sim. como uma metáfora para isto tudo. E tens que é- toda a razão. que é, E há muitos casos assim. todos nós somos os nossos países. sim. Somos únicos. Nós vivemos no mundo com todos, mas nós temos o nosso, cada um de nós tem o nosso mundo, cada um de nós Complete-se. constrói-se e completa-se. Aliás, se eu não me completar, se eu não souber completar, não vai ser a Tânia, não vai ser a Marta, não vai ser exatamente. que me vai completar a mim. Ou seja, as duas pessoas que se reencontram têm que ser completas as duas. Não é à espera que uma completa a outra. Exatamente. Aliás, mas vamos quando as deixar pessoas- cair essas falácias de que és a metade da minha laranja, não, és a minha não. cara a Não, não, metade. Vamos Peço deixar desculpa, cair sou uma isso. laranja Isso mesmo, não, isso Exatamente. mesmo, Uma laranja isto inteira. mesmo. Ai, a minha cara a metade, não há Exatamente. cara Tem que, não metade. pode cá, não pode, Temos o amor, mesmo o de amor deixar as duas cair pessoas não podem ser um ímã que a gente cola e fica. Não. Podes amar muito uma pessoa não e pode ver ser. muito, mas Não. ninguém é de ninguém. Não, ninguém isto é uma Ninguém coisa. está no Olha, pensamento das ficas. pessoas. É uma coisa muito ultrapassada Ficas, e que até já deixou de ser romântica, Já, não é? tal e qual. Não, isto é uma coisa que mesmo E para já vinha nunca falar- acreditei muito. Metade da laranja, metade não sei o quê. não. Nunca acreditei muito. Metade, Não, isto aí não acreditei E muito. eu vinha a falar com ela no carro e vinha a pensar numa música de João Pedro Pasco. Ninguém é de ninguém. É uma das minhas músicas de referência em muitas circunstâncias. E o que eu vinha a dizer muitas vezes, as pessoas estão a falar que há muita gente hoje que tem uma boa encenação, um bom cacife de, entre aspas, mentir. Não te consegues ver episódios porque ele disfarça bem, um sacaninha, desculpem a expressão, mas é mesmo. E está-te a dizer mil coisas com a boca lindíssimas e o cérebro dele está a pensar tudo ao contrário. E tu não detectas. E aí tu também. Isto é o que mais há. Isto é o que mais há. Isto E aí tu há na também queres num política, amor, há Mas na. passivo-agressivo. Ah, és a minha cara isso é o metade. que Não és mais há. nada a tua cara metade, não há caras metade. Não há. Há pessoas que se completam entre É si. isso mesmo, há pessoas que se completam. Agora já- Exato, Querem exato. gostar. Ao longo da vida. Eu acho que até morrer um casal como os meus avós, que O eram amor é feito entre 62 duas anos pessoas. casados. Isto tem que ser ajustando sempre ao longo da vida. O amor é e feito depois de duas tem- pessoas, há ninguém se vai mudanças, já eclipsar há por causa do mudanças outro. Pois não. Aí não há E a palavra é mesmo Caminhos essa, ninguém se vai quadrigados. eclipsar. Olha, não é? a mulher, há mudanças constantes. Tu depois estás mais de 20 anos, tu apanhas aquelas mudanças. Olha, tu, por exemplo, vou lá numa casa, casei, passado pouco tempo tive um filho, há aquela mudança. Há aquela mudança mesmo do filho. Que há uma mudança grande. Quando se tem um filho, ali no casal há uma mudança grande. E depois o filho vai crescendo quando se chega. Portanto, eu digo que os miúdos, filhos ou filhas, não dão trabalho até aos 10, 11 anos. Mas depois, quando entram naquela fase da adolescência, há outra vez uma mudança no casal. Porque eles vão crescendo, vão crescendo. Chega-se aos 18, 19, há outra vez aquela mudança. E depois há a menopausa das mulheres, que é uma mudança no casal. Eu então digo isso. Enorme. Eu digo isso a toda a gente. Também Eu digo há isso a homens toda que ficam com a uma sua brincadeira. menopausa bem Não, estabilizada também. e mudam. Mas eu digo assim, eu digo parte sempre, feminina da mulher. eu digo sempre assim, se um casal Sobrevive à menopausa. é para o resto da É vida. para o resto da vida. É para o resto Olha, da vida. fosse muito agora aí falar aí para casa e certamente temos que trazer aqui o tema da menopausa, que é um tema muito sério mesmo, porque realmente as mulheres É mudam muito sério, é muito sério, é muito sério. Também temos que Muito falar sério. aqui de TPM, que é tensão pré-menstrual, que eu sofro horrores com TPM. Eu sofro muito com tensão pré-menstrual e fico que não me suporto. E fico que não Não te suportas a não ti. me suporta a mim. E- Já imagino os outros. Imagino os outros. Sei que eu ia dizer. E por isso há Não temas. respires. Não respires! Não, mas repara, também é uma coisa, e já ouvi casais mesmo a falarem comigo, que depois, naquela fase que os filhos já estão todos adultos, como estavas a referir, e que há uma menopausa, que a pessoa já está um bocadinho mais estável na menopausa, até conseguirem ter um relacionamento mais aberto e mais Mais interessante. lindo. Não, tu não- a Tânia não acabou o seu raciocínio de falar, mas isto é verdade. Tu há dias, há momentos, há segundos que tu não podes, tu tens que mudar radicalmente. Porque senão o casamento, tu se não percebes que a tua esposa, para eu falar na esposa porque a menopausa nas mulheres está mais intensa. É mais intenso, Na- porque a dropausa. se tu não percebes que a tua esposa e não metes na tua cabeça que ela está daquela maneira, está com aquela menopausa,
tu acabas no Ou está relacionamento. numa pré-menopausa, ou está numa tensão pré-menstrual. Isso mesmo, Porque há mulheres que são muito atingidas pela tensão pré-menstrual e não é brincadeira nenhuma. É o que tu estavas a dizer, não? Que eu falo por mim, eu faço um esforço enorme para manter o meu sorriso, para manter a minha postura, para não respingar, para não... Estou muitas vezes em esforço e o que eu quero mesmo é que ninguém fale comigo. Ninguém me chateia. Eu não quero que ninguém me chateie, mas também não quero ser delicada com ninguém, então faço muito essa ginástica interior. E esse esforço, E o isso é esforço um esforço interior muito grande. de conseguir manter 9 ou 10 horas de dia a fazer esse esforço. normalidade dentro de uma a minha é tanto que eu nesta fase não me sofro, nesta fase acho-me horrorosa, e digo que estou horrorosa, ramelosa, é tudo mau, o mundo vai acabar, mas os níveis de ansiedade aumentam. Ama essa face. Porque a outra traz depois consequências orgânicas, físicas, extremamente avassaladoras. E queria só dizer uma coisa lá para casa. Tu estás a dizer uma coisa que é verdade e eu disse um bocadinho, e há bocado disse, um casal que suporta a menopausa, acredita que eu acho que é para o resto da vida. Vamos ficar combinados lá para casa. A gente vai trazer esse tema da menopausa, aliás, porque é muito importante esclarecer as mulheres de que nós podemos já atuar, antes de entrarmos sequer numa pré-menopausa, atuarmos preventivamente para a menopausa. Já tenho mais de 40 anos, tenho 45, seja o que for, até há pessoas que têm as menopausas mais precoces, mas vamos nos precaver, vamos nos prevenir, porque existem formas, muitas, não é? Agora muitas formas. E agora mesmo nós hormonalmente, não é, repormos aquilo. Há consultórios, há empresas a fazer, a chamar pessoas, a oferecer tratamentos, terapias. E há muitos produtos naturais ótimos para isso. Também existem muitas pessoas que passam por uma menopausa sem saber que estão a passar por uma menopausa e que passam por estados depressivos enormes, tristezas profundas, sem sequer se aperceberem o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer? Então, um descontrole de valor banal. Eu vou também dar não é a minha parte técnica, que eu não percebo nada de medicina, mas eu vou dizer uma coisa aos médicos, aos ginecologistas, não é? Exatamente. Quando as pessoas vão aos médicos, vocês não... Eu estou a falar para eles, não é vocês, eles. Que a pessoa diz, eu estou na menopausa, estou a entrar na menopausa. E sei que eles não gostam de dar hormonas, que não gostam. Sabes o que é que as pessoas normalmente dizem, os médicos? Olha, vais trabalhando com calor e vais. Isso é uma coisa que não devia ser assim. Porque hoje em dia, neste século, nós não precisamos disso. Mas nem sequer é preciso sequer dar hormonas, que há tantos tratamentos facultativos a isso e muito melhores e muito mais O evoluídos. reencontro de um casal, por exemplo, que eu vou falar aqui no texto para não fugir muito do texto, que se encontrou e que a mulher entrou na menopausa e ele estava longe naquela coisa, é completamente diferente. E pode ser igual se ela for acompanhada Há coisas muito giras que a gente pode falar aqui do reencontro. Eu gostava de pegar numa coisa que vocês falaram, que é... neste reencontro, imaginemos, ela foi para fora e se abriu, como o Luís estava a dizer, se calhar até pode ter aberto mais horizontes, a Marta também referiu isso, ela vem com um nível de cultura maior, um nível de vivência maior, de conhecer mais coisas, está mais aberta para a realidade e para o mundo diferente, está mais aberta, mais despida de preconceitos, porque percebe que o mundo, que somos todos únicos e seres diferentes. E quando volta, por exemplo, imaginemos para uma pequenez de uma ilha, ao reencontro deste amor, eles podem estar, e acho que foste tu que disseste isso, Marta, em voos muito diferentes. Um está em voo raso e o outro está em voo alto. E este tem que ser um grande amor para superar isso. Exatamente. Isto não é muito fácil. E por se falar em reencontro, há sempre uma história que muito conhecida de todos nós, que é a história do príncipe, agora é o rei, Carlos, e da Camila, não é? Portanto, que reza a história que sempre se amaram, mas que nunca foi permitido este relacionamento e que finalmente não há este reencontro de um grande amor, porque a sociedade, a realeza não permitia essa vivência, pegando um bocadinho naquilo que foram as histórias que nós falámos aqui, quando uma sociedade impede que duas almas se amem verdadeiramente. Por esses motivos e por outros que estão surgindo também na realeza espanhola, etc, já está a haver mais uma certa brecha na realeza. Não há abertura maior. Mas eu noto
eu acho interessantíssimo que Londres está a abrir muito mais certas normas e a desfazê-las, criando outras muito mais acessíveis aos tempos de hoje, que a própria Espanha, que é um país muito mais maluco, mais à frente. Ainda hoje... Menos conservadora que... mas está muito mais conservadora. A monarquia é muito rigorosa em Espanha. E isso está a pôr até em causa as próprias miúdas que estão a formar e os depoimentos que elas fazem em algumas redes sociais que são autorizadas. Tu achas que elas estão a regredir perante outras realidades que eram muito mais conservadoras. Outra questão que eu queria vos lançar aqui foi, portanto, neste conto temos alguém que emigrou para encontrar melhores condições de trabalho, não é? Mas que felizmente teve até a oportunidade de deixar este trabalho no estrangeiro e sediar-se junto do seu amor e fazer uma vivência junto da pessoa que ama. Mas a verdade é que essa história não é a história da maioria das pessoas que têm a necessidade de emigrar. Não é? Ou que têm a necessidade de trabalhar mais distante. Por exemplo, a realidade atual dos professores. Quando os professores são deslocados e vão viver para longe das suas residências, ficam os maridos, às vezes, ou as mulheres com os filhos, ou os maridos com os filhos, e vai aquele que exerce o cargo ou que tem a profissão de professor para um ano letivo trabalhar fora de casa, longe da sua família. E não é alguém que possa dizer, não, eu vou deixar de lecionar e vou ficar só aqui porque a gente se ama muito, não é? Ou alguém que desiste de, não, a gente gosta tanto da nossa terra, gostamos tanto daquilo que vivemos cá, vamos desistir, ou não vamos avançar com o desejo ou com a necessidade da imigração, porque a gente vai se conseguir com um pouco aquilo que tem cá. Mas a verdade é que nós não sobrevivemos com amor em uma cabana. Essa não é a verdade. Esta não é a realidade. A realidade é que as circunstâncias económicas e financeiras, muitas vezes, obrigam-nos a estarmos separados, casais a estarem separados, ou então obrigam casais a separarem-se das suas famílias. Sim. E podemos estar a falar aqui por períodos de tempo longos, em que os reencontros com mas isso aí a gente tens que trabalhar isso, não é? Eu digo trabalhar isso no casal, tens que trabalhar, tu tens que de vez em quando tens que terá tempo, dinheiro, porque isso é assim, tudo é dinheiro, tens que vir. Hoje em dia não há mais facilidade em deslocar, tu tens que procurar, porque não podes estar muito longe, sempre, constantemente longe, porque senão isso aí interrompe. Não. Hoje em dia há facilidade de tu conversares todos os dias, tu perguntares como é que está, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Se verem. Vou aí ao fim de semana. Tudo é possível. Mas isso aí tem que se trabalhar o relacionamento e pôs na cabeça que vais. Porque há pessoas que são incapazes de sair de onde... Quando se mudam, ficam como ela está a falar de um caso de uma professora que tinha a facilidade de poder viajar para a sua ilha, onde tinha o marido e os filhos, e se não era semanalmente, ou de 15 a 15 dias, deslocava-se ao fim de semana para estar com o marido e com os filhos. Lecionava cá e construía. E sim, isso acontece, porque hoje em dia há mais facilidade. Tinha essa facilidade mesmo de conseguir fazer isto, mas nem todos têm, mas essa pessoa tinha essa facilidade. Claro, pelo menos trabalhar a relação, nem todos têm essa facilidade, mas trabalhar a relação, tentar guardar um bocadinho de tempo e também um bocadinho de dinheiro a pensar, eu tenho que ir, porque se tu não trabalhares a relação todos os dias, se tu vais para longe e se deixares de pensar que tens alguém cá e não falas e passa um dia, às vezes há mesmo necessidade desse distanciamento. Às vezes o distanciamento pode ser até o casal que vai junto viver para outro país, emigra para outro país, e aqui o que é que há? O desejo do regresso à família que ficou, o desejo do regresso à terra, às raízes. Isso também acontece. E não deixa de ser um reencontro. Voltar a pisar o chão onde que me viu nascer, não deixa de ser um reencontro, não é? Esses casais vão e querem... Mas os professores que tu estavas a falar, muito bem, e quem diz os professores... Sim, foi que eu me lembrei. Exatamente. É um caso muito atual, exatamente. Repara bem, há casais que até é bom que isso aconteça,
Porque aí é que percebem realmente se vale a pena continuar. E isto é uma coisa que eu estava a Ou se pensar vale a pena- Assim, já ia pensar que vocês iam falar nisto alguma vez. Vocês acreditam que eu não sou. Um lado está colocado no outro. Vocês sabem que eu não acredito muito nesta história e vão dar um tempo. Epá, pronto. A pessoa que se meter assim e vais-me dar um tempo, vais-me dar um tempo, mas é um tempo Vitalício. lixo que eu não quero mais. Não, Porque essa não. coisa de dar o tempo, eu não às estou a ver vezes, muito bem. às vezes é preciso um espaço para a gente se É encontrar outra a nós. coisa, é outra coisa. Dar o espaço que a outra pessoa necessita, é outra coisa E que a dá pessoa o tempo. afastar-se um bocadinho para saber Isso se aí, realmente dá espaço fazer à uma pessoa. radiografia Isso aí, Respeitar o espaço. Mas isso de cada aí, um, respeito ao dar espaço, espaço deve a ser cada desde o um. princípio. Sim, sim, Isso aí é desde o princípio, não pode ser agora, lembrei. E esse respeitar o espaço, já vou buscar o que a gente já falou aqui neste conto e no conto anterior, que parte da tal intimidade, parte da tal conversa, da tal franqueza, da tal Exatamente. sinceridade que tem que se ter em casal, em que A nível geral. tudo, Hoje eu vou dizer uma coisa, muito sinceramente. Tu às a vezes. teoria é muito bom. Não, na prática isso é fácil de fazer. Isso é muito fácil. Tu não é que precisas dizer nada. Pois não. Se tu deres o espaço que a outra pessoa não Mas é assim, mas no sabes o início, espaço, mas no sabes o que é início, que quando estás acontece? a conhecer a Quando pessoa- passa uma vez, duas, três, quatro vezes, ela percebe que eu estou a dar aquele espaço. E se for ao contrário, é a mesma coisa. Ela não me diz, olha, eu ainda peço o espaço, ou deixa-me estar. Ela por si, ou eu por si, dou o espaço e depois eu apercebo, olha, ela está naquela situação, está-me a dar aquele espaço que é preciso para. Mas o que eu estava a dizer, no início, quando se está a Já é a conhecer, complexidade depois se vai criando. quando se começa a criar, quando se está a começar a criar essa complexidade, há coisas que têm que ser mesmo faladas. Tem. Eu não vou estar a dar-me a 100% a uma pessoa e de repente cortar-me e dizer, eu preciso de mais espaço. Epá, E a pessoa fica, mas espera aí, o que é que se passa aqui? Isso é uma informação confusa. É uma informação tipo, olha, confusa. eu sou A assim, pessoa não a. eu sou assim, eu escolho estar contigo, eu quero estar contigo, eu tenho, mas eu preciso Os meus momentos de dos solidão. meus momentos, eu preciso disto, eu preciso daquilo. Ok, obrigada por me dizer. É importante para mim saber como é que a outra. Há coisas que é importante para mim descobrir. E para mim, toda a gente Isto é uma coisa, isto é uma coisa meia. mas há coisas- Isto aqui a gente está a Mas há falar. coisas que tens que chegar para a outra Tem que ser- pessoa. Às vezes tu queres o teu Para não espaço. serem mal interpretadas. Exatamente, Para não tem que serem chegar mal para a outra interpretadas. pessoa dizer, olha, Há uma coisa. Tânia, Eu sou às vezes assim. tu queres o teu espaço e tu não podes ter o teu espaço. Não, mas- Tu às vezes queres o teu tempo na relação e tu não podes ter o tempo porque vão-te dizer uma coisa que é porque não é possível, porque havia outra coisa que a gente tinha que fazer e que não é possível tu teres, e tu tens que saber Gerir isso. gerar e lidar com isso, porque senão tu estás sempre assim aí. Mas então, exatamente, mas tu podes até fazer uma ou duas cedências, mas tu não podes ceder de quem tu és. Senão já não és completo. Isso é outra coisa, Tânia, Senão isso já é não és outra completo. coisa. Uma Isso é coisa por exemplo, é eu chego a casa, eu vivo sozinho, eu pontualmente. chego a casa, hoje é um dia que eu preciso estar concentrado, eu preciso me sentar, preciso de escrever, preciso de ler e quero o meu espaço e não quero barulho e não quero nada. E outra coisa é tu chegas a casa e tens alguém em casa. Que tu chegas a casa com este pensamento e quero estar sozinho, quero escrever, quero ler. Oh meu amor, quero- eu hoje preciso de estar agora uma Ok, horinha e tu sabes o que é que ela me diz? Sozinho. Ou o que é que, por exemplo, exemplo, chega a casa e diz, olha, eu hoje preciso estar sozinho, que Dá-me hoje só isso uma hora. Dá-me só uma hora e ele diz, não, olha que tu sabes que a gente tinha isso assim, assim, assim. E tu tens que fazer o teu espaço, e tu tens que fazer o teu espaço mesmo a conduzir, ou em casa, seja lá de quem for que vá. Isso é muito complicado, isso é Tinha complicado. já uma agenda prévia, mas isso que o Luís está a dizer é muito importante. E depois há uma coisa que eu descobri e que para mim faz-me todo o sentido. A gente costuma dizer muito que é, não faças aos outros aquilo que não queiras que façam a ti. É isso mesmo, é isso Mas mesmo. isso não é a verdade. As pessoas são todas muito diferentes. Não há a ninguém gente igual. tem é que fazer ao outro aquilo que o outro quer que a gente lhe faça e não o que achava que queriam que fizessem a nós. Eu percebo. E vou explicar porquê. Eu Por percebo, exemplo, eu há percebo. situações em que eu, Tânia Ferreira, eu preciso de estar sozinha. Não me venham tocar, não me venham falar, eu preciso de estar sozinha. Se eu me afasto, eu preciso de estar sozinha. Mas há outras pessoas que precisam, naquele momento muito idêntico ao meu, precisam que alguém se aproxime, que alguém claro. abrace, que alguém toque. Que alguém Isto fale. são formas muito diferentes de ser e de estar. É verdade. Por isso, Da mesma elas situação. têm da mesma situação. mesma situação. da mesma- É verdade, é Por isso verdade. elas têm que ser comunicadas. Porque o que é que vai acontecer? Este que gosta do abraço e do toque vai partir do princípio que eu quero o abraço e o toque. Chega ao pé de É mim, isso dá um mesmo. abraço e o toque, e se eu não conseguir gerir-me bem, eu se calhar vou fazer um gesto como
afasta-te. Tens toda a razão. E a gente não percebe. isso vai ser mal E quem é interpretado. afastado, é isso mesmo, não percebe. Então, isso tens toda a razão. temos Daí, mesmo que o conhecimento, comunicar. o conhecimento é essencial para esse Temos tipo. mesmo Mas que comunicar. às vezes comunicar numa relação tu a percebes-te. Por isso é que eu estava a dizer que ela já É o que a Marta estava a dizer, da cumplicidade. Já... percebe. É uma relação que tu a percebes. À medida que a relação vai crescendo, Exatamente. à medida que há essa vivência, tu vais-te apercebendo de outras coisas que nem sequer precisam ser faladas. Mas já há pequenos pormenores Tem que ser que ditos. inicialmente têm que ser falados para não haver essa má Tem que ser. interpretação. Porque é tal coisa, eu sei como é que sou, eu sei o que gosto que me façam, eu sei como é que outra pessoa é, eu sei o que ela gosta que lhe façam, sei como é que ela gosta de estar. Eu não vou, sei que ela quer estar sozinha neste momento, eu não vou estar a mandar 1001 mensagens, a telefonar, porque sei que não é isso que ela quer, não é isso que eu tenho tempo para estar com ela. Se não for agora, há de ser mais logo. E às vezes, quando não sabemos, estamos numa fase muito inicial do relacionamento. É muito importante perguntar: olha, eu percebi que essa situação te deixou desconfortável, o que é que eu posso fazer? O que é que de mim precisas que eu faça agora? E ela pode dizer: olha, eu preciso mesmo de estar um bocadinho sozinho, ou então eu preciso do teu abraço. Podes ficar aqui em silêncio comigo, só abraçado a mim. Exatamente. Mas precisamos de comunicar, senão a gente Sim, vai a estar. comunicação é a coisa mais Vamos estar essencial. completamente dissonantes a pensar que estamos a fazer o melhor pelo outro. Mas também, seja em relação parental, seja em relação conjugal a dois, A comunicação é a coisa mais importante em é tudo. muito triste quando nós temos ao nosso lado uma pessoa que só ela que tem razão. Sim. E aí a comunicação é impossível. Isto é verdade. Isto aí não há a comunicação comunicação. é impossível. Não há A gente pode dar comunicação. voltas, giriamente falando, que nem um gato numa saca. Levantas-te, dizes, tens razão, dás meia volta e vais-te embora. Não, mas é que há coisas incríveis que se pode viver entre pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãs. Epá, não há uma cedência. Se, por exemplo, temos dois objetos iguais em casa, isto é uma suposição, e esses dois objetos têm a mesma função, porquê é que não se pode dividir ao gosto, se ponhamos duas torradeiras, vamos fazer uma suposição. Isto é um caso verídico. Vamos fazer isto é um caso verídico passado comigo. E é interessante. Epá, eu quero o meu pão branquinho, só morno. A minha torradeira fica no 1 ou no 2 e eu quero o meu pão preto com uma carvão, a minha fica no 6. Não, porque eu posso não ter tempo e não ter pachorra de ir à minha torradeira, tem que estar no mesmo número a tua. Epá, isto nos casais também existe. Sim. Tem que haver Inflexibilidade. cedência, Tem que haver cedência. harmonia. Isso é verdade. Tem que É haver passar cedência. duas coisas. Basta uma torradeira só, tem um botãozinho que tem os vários níveis, um de cada vez. Pronto, mas isto é só para tu Sim. Foi, o exemplo foi. Muito bem. Atenção, bom. a gente tem mesmo, Foi bom. que terminar. É sempre um prazer enorme estarmos aqui convosco Mas e é a falarmos para perfeito. vocês e sentirmos vocês aí também a refletir connosco. Eu vou passar só a palavra para uma despedida, está bem? Vou passar a palavra a cada um deles, depois também dizerem um adeus aí para casa, está bem? Luís. Olha, mais uma vez foi um gosto estar aqui e espero que tenham gostado do programa e dessas nossas conversas sobre esses dois contos. Marta. Foi mais um prazer, é prazeroso estar aqui e já que estamos no mês de dezembro e se não houver nova gravação, um bom Natal, felicidades e vivem com amor, com paz e com coração. Paulo. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês dois. Normalmente já é a segunda vez que Já é a segunda vez que estamos aqui. E é um prazer muito grande estar com vocês. É muito bom a gente partilhar essas nossas ideias e as nossas coisas, as nossas vivências e a nossa essência também, que desde que Acho vim que nós para aqui fazemos uma equipa muito coesa. tem-me dado a conhecer mais, se calhar até mais que aquilo que devia, mas pronto. Mas eu também não me importa, Não que interessa. já dá. Nunca Isso a é gente. tarde. Nunca é tarde. E um abraço lá para casa e que. Bem. Então, lá para casa, um beijo enorme de todos nós, um abraço apertado e, por favor, sintam-se confortáveis sempre aí deste lado e continuem a ver Janelas de Conto. Até à próxima.